Como escolher um sócio para o meu escritório? Como eu acerto, Marcos, na determinação de um sócio melhor? Será que é necessário ter um sócio? Sim ou não? É sobre isso que eu vou falar com você durante essa aula. Se você não me conhece, sou Marcos Adriano Silva, contador e advogado, CEO do Grupo Save, com mais de 17 anos de experiência tanto no mercado contábil e tributário. Mentor de pessoas que faturam mais de R$100 mil por mês trabalhando com os 3 bens mais preciosos de uma pessoa: família, negócio e patrimônio, utilizando as ferramentas relacionadas ao planejamento tributário, recuperação tributária e holding. Como escolher um sócio sem errar, sem ter o risco de errar, sem dar problema? Afinal, Marcos, eu sempre ouvi falar que sócio é problema, que ter sócio é complicado, que quem tem sócio tem chefe, e agora eu estou em dúvida, afinal eu estou concluindo a minha faculdade. Afinal, Marcos, eu sou recém-formado. Afinal, Marcos, eu já tenho um escritório há tempo e eu estou pensando na possibilidade de ter um sócio. Marcos, enfim, são muitas circunstâncias e eu vou trazer aqui para você alguns insights do que eu aprendi durante esses quase 20 anos trabalhando na área contábil, tributária, jurídica e que pode te ajudar na determinação de ter ou não um sócio e, se sim, como fazer para escolher. Vamos lá, vamos entender esse negócio, afinal é delicado. Eu sempre falo para os meus sócios que sim, então já respondi se ter sócio é bom ou não, afinal eu tenho vários sócios. Eu sempre falo para os meus sócios o seguinte: olha só, nós casamos. Isso aqui é um casamento. Não sei se está claro para vocês, porque nós passamos grande parte do dia juntos. Tudo que nós construímos é nosso. E, inclusive, eu vou falar sobre acordo de sócio. Tem um acordo de sócio que é muito ajustado na questão de outros negócios. Então, cara, a gente tá junto pro resto da vida. E nós temos que fazer isso aqui de um relacionamento. Ele tem que ser sempre cultivado. Quem tem sócio tem compartilhamento de responsabilidades. Vamos falar. Não é só falar sobre divisão de lucro. Por que você escolhe ter um sócio ou não? Primeiro ponto. Por que o Marcos não é sozinho e tem sócio? Primeiro ponto é o seguinte, porque eu entendo que o sócio ele tem uma função de compartilhar responsabilidades. Vamos ser mais prático? Compartilhar problemas. Porque ter um escritório, ter um negócio, você vai se deparar, e problema é uma palavra para causar de fato essa impressão e essa chamada de ação, mas são desafios. Os desafios eles são diários. É desafio de crescimento, é desafio de dentro do crescimento de estrutura, de pessoas, de situações infinitos. E você tem que estar lá disposto a resolver e estar à disposição para isso. Então, quando eu escolho ter ou não sócio, entre outros pontos, primeiro a questão é dividir responsabilidades, dividir atenção na resolução de problemas, e o ponto aqui que eu vejo que é crucial e uma grande assertiva que nós tivemos é o seguinte: o sócio ele vem para complementar aquilo que eu não sou tão bom assim. O sócio ele tem por objetivo trazer habilidades que você não tem, porque no final do dia essas habilidades que o sócio vai agregar, ela vai te tornar dentro do ambiente do escritório muito mais completo. Se você é mais completo e você tem a divisão de responsabilidades, de problemas e habilidades complementares, isso vai agregar valor ao negócio e também vai dar mais velocidade. Porque pensa o seguinte, o que você consegue resolver sozinho, o que você consegue resolver com um sócio. Então, como escolher um sócio sem ter o risco de errar? Não existe. Primeiro ponto, você vai talvez errar, e talvez o errar não é que você escolheu a pessoa errada, não é que deu problema, mas é que as expectativas mudaram. Eu, por exemplo, trabalhei numa empresa durante quase 10 anos da minha vida, num outro escritório, e eu me tornei sócio lá. Fui sócio durante 5, 6 anos, metade da minha jornada, menos da metade, e um pouco mais da metade eu fui sócio diretor. E o que acontece? Eu saí dessa sociedade, mas significa que ela deu errado? Significa que foi um erro o Marcos ter composta? Não. Não foi, porque tanto a empresa quanto eu ganhei muito com isso. Ganhei conhecimento, ganhei amadurecimento, aprendi muito do ponto de vista gerencial, da gestão de negócios, trouxe muitos bons frutos para a empresa, crescemos. Da empresa que eu entrei, a empresa que saí foi totalmente diferente.
Então, por mais que houve uma ruptura, não significa que isso foi uma escolha errada, mas é que o alinhamento de expectativas para o futuro mudou. Então, eu me senti na obrigação de sair, os incomodados que se mudem. Ou seja, eu não queria ir para aquele lugar, então eu não poderia estar ali sem entregar os meus 1000%. Eu sou assim. Então, se eu não estou de corpo, alma e coração, eu não consigo estar. E eu saí. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: você pode talvez ter sócios que não vão dar certo. Não significa que você errou na escolha. Significa que em algum momento, talvez as expectativas mudaram. Claro, pode ser sim, de fato, uma escolha equivocada. Então, o que você tem que primeiro refletir na determinação é se você precisa ou não de um sócio. Eu vou partir do pressuposto aqui que você precisa e depois eu volto para refletir novamente sobre precisa ou não precisa. A resposta sendo sim, eu tenho que buscar o quê? Não é aquele cara que é o meu melhor amigo. Não é aquele cara gente boa que eu gosto. Não é aquele cara que na faculdade necessariamente foi meu parceiro de trabalhos. Você tem que trazer uma pessoa competente, melhor que você e com habilidades que você não tem. Então sempre é muito comum na área jurídica, na área contábil e até mesmo de outras prestações de serviço, você ter sócio, por exemplo, sou engenheiro e vou ter um sócio engenheiro. Eu sou arquiteto, vou ter um sócio arquiteto. Eu sou contador, vou ter um outro sócio contador. Eu sou advogado, vou ter um outro sócio advogado, no máximo com habilidades e áreas de atuação distintas. Pode dar certo? Pode. Não tem problema nenhum. E muitas vezes você vai ter sócio com as mesmas formações que você, mas você não pode ter sócio com as mesmas habilidades. Ou seja, meu sócio é técnico, eu sou técnico, então nós vamos fazer uma sociedade. Eu entendo que não é o caminho. O caminho para você crescer, para você ter um negócio, um escritório mais veloz, um escritório mais preparado do ponto de vista até de portfólio e assim sucessivamente, é você ter pessoas com habilidades complementares. Então eu sou bom em fechar contratos. Eu tenho um sócio que ele é advogado, mas ele é muito comercial. Na realidade, ele é 500% comercial. Ele é um gênio comercialmente. Ele parece que é um cara que viveu no comercial. Eu tenho um outro sócio, por exemplo, que ele é muito estratégico. Ele pensa, ele traz coisas, ele vê o que ninguém consegue ver. Eu tenho um sócio, por exemplo, que ele também é advogado. Esses três são advogados, mas são... Cara, eles não são peticionador, é outra pegada. É um estratégico trazendo grandes negócios, grandes parceiros, grandes oportunidades. Um outro que domina o comercial mesmo, tá, pessoal? De formação de time, de formação de negócios que formam um LTV. O cara é muito bom nisso. Eu tenho um outro sócio que é advogado e ele é muito bom na área de organização, na área de processo, também com a veia comercial muito forte. Eu tenho um sócio que não é contador nem advogado, que vocês conhecem, que é o Gilberto, que ele tem um conhecimento no mercado de educação, mercado digital, de marketing, de comercial. Você visualizou que dentro dessa perspectiva, esses caras são muito melhores que eu em tudo isso? E que eu sou melhor em outras coisas e que a união faz uma força e nos torna muito completo e por isso que o nosso negócio cresce muito rápido. Porque nós trouxemos pessoas com habilidades distintas. Então o que eu trago aqui para você é escolher um sócio que traga uma habilidade que você não tenha. Um sócio que traga um know-how que você não tem e que você vai pagar muito caro para ter isso e que você talvez não precisa pagar. Você compartilha o resultado com essa pessoa, mas o resultado como última etapa é a pessoa que vai trazer divisão de responsabilidades, de resolver problemas, um conhecimento que você não tem e vocês vão compartilhar também os ganhos, os frutos dessa sociedade. Grande parte das pessoas erram na escolha de sócio porque escolhem um cara que é mais gente boa, um cara que talvez já é amigo, que foi parceiro de faculdade e que atua na mesma área e que faz praticamente a mesma coisa que você, talvez no máximo um pouco diferente. Então eu vejo que esse modelo de negócio, principalmente na prestação de serviço, ele muitas vezes, e eu ouso dizer, está com os dias contados. Esse negócio está com os dias contados. Você precisa pensar que o seu escritório é uma empresa. Eu sempre faço essa reflexão. Vá no escritório do seu cliente mais próspero, o seu cliente que tem mais resultado.
Ou até mesmo que não seja teu cliente, mas que você conhece essa empresa. Você vai lá nessa empresa, você vai ver um departamento comercial, você vai ver um departamento de marketing, você vai ver um departamento de produto, você vai ver processo, você vai ver divisão, você vai ver gestores, coordenadores. Isso você vai ter que fazer no seu escritório também. Se você quiser crescer, se você quiser fazer a diferença no mercado, se você quiser ser líder no que você se propõe a fazer, a capacidade de reinvestimento. Então você vai ter, e eu proponho aqui, que se desenvolver não apenas como um peticionador, um fechador de balanço, um fazedor de projeto. Você vai ter que ser um empresário do seu segmento, você vai ter que ser um empreendedor do seu segmento, um empreendedor contábil, um empreendedor jurídico, um gestor jurídico, um gestor contábil e assim sucessivamente. Isso não é fácil. E você, para fazer isso, vai ter que ter pessoas que te deem a segurança ou de fazer ou que você tenha tempo para fazer isso. Então a determinação de um sócio ela é fundamental e pensar o seguinte, se você tem um escritório e você não tem dentro do seu escritório um departamento de marketing, um departamento comercial, se você não tem um departamento de tecnologia dentro do seu negócio, se você não tem um departamento de produto, se você não tem um departamento de expansão, se você não tem tudo isso aqui que eu estou te falando, você tem que pensar que você vai precisar. Talvez não é agora. E pensa assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Eu também não tinha. Pensa que eu comecei a empresa, era eu e o Gilberto. Comecei com R$1.000 do limite da minha conta. Então, você consegue, na medida que você aplicar no começo parcerias, você reinvestir o que você ganhar, você ir focando no negócio, você vai conseguir, num prazo até muito rápido, mas pensar que você precisa disso. E para ter isso, você vai ter que se desenvolver, você vai ter que ter pessoas boas do seu lado. E se você for pelo caminho do sócio, pensar que o sócio para compor o seu negócio, como escolher, é com essa perspectiva. Dividir responsabilidades, problemas e habilidades complementares. Aquilo que você não tem, outra pessoa pode ter e você não vai fazer, não faz sentido pagar por isso. Caso contrário, se você for para o caminho do não sócio, você não é obrigado a ter sócio. Eu entendo que ter sócio é saudável desde que tenha essas condições. Desde que seja uma sociedade organizada, com regras, um acordo de sócios, por exemplo, prevê divisão de responsabilidades, de atribuições gerenciais, de remuneração, de divisão de lucros. Quem é aluno nosso, por exemplo, tem um modelo lá que eu uso, grande parte dos clientes, inclusive para mim aqui na Save com os meus sócios, não só da Save, mas também com os sócios do Grupo Save de outros produtos que são incorporados dentro do nosso ecossistema e essas pessoas elas vêm para tocar esse projeto dentro dessa estrutura que eu estou compartilhando aqui com você. Porque se você não for para o caminho da sociedade, você vai ter que fazer parcerias no início, porque você não vai ter dinheiro para trazer profissionais com essas habilidades. Afinal, esses caras são profissionais muitas vezes prestigiados e que têm um valor de investimento relevante. Então, se você for para o caminho da determinação de não ter sócio, que é possível, no longuíssimo prazo você pode ter algumas vantagens, mas eu vejo que a desvantagem é que você perde velocidade, você perde tração e você aqui, no caso, vai ter que se cercar de bons parceiros e também vai depois ter que investir um valor relevante na contratação de profissionais para fazer essa função de sócio. Entendeu? Então, é dois caminhos que você pode ir de não ter sócio e de ter sócio. Eu entendo que o sócio dentro dessas condições é saudável, o sócio dentro dessas condições é relevante, o sócio dentro dessas condições vai te fazer crescer, vai te fazer ir muito mais longe do que você talvez iria sozinho ou até mesmo muito mais rápido. Afinal, você tem aqui uma divisão. Caso essa pessoa não se enquadre nessas condições, não faz sentido nenhum você ter um sócio. Porque senão aquele objetivo mais profundo de uma sociedade não é atingido, que é a divisão tanto das atribuições, responsabilidades, a complementação das habilidades para que você tenha aí um ganho daquilo que você renuncia, vamos pensar, entre não ter sócio de participação, você complementa com esses atributos da velocidade, do crescimento e que no final do dia eu entendo que esse saldo é positivo, entendeu? Qual é o objetivo aqui que eu trouxe para você nessa aula? Primeira coisa, pensar se você quer ou não ter sócio.
Se você pensa em ter sócio, que eu entendo que é o caminho mais recomendável, você tem que ter alguns critérios para definir. E grande parte das pessoas não definem com base nesses critérios que eu trouxe dentro dessa aula. Por isso que eu vejo que é importante você tomar muito cuidado e olhar com muito profissionalismo como escolher um sócio pensando na divisão de responsabilidades, solução de problemas, habilidades complementares e depois disso, e eu vou fazer uma aula sobre esse ponto, ter toda uma estrutura de formalização e profissionalização que você, enquanto sócio, tenha as condições muito bem mapeadas para que as expectativas não sejam frustradas e você aí acabe tendo uma dissidência de sócio, que isso não é bom, mas muitas vezes é necessário. Espero que você tenha gostado. Gostou? Checklist. Clique no link. Se você não é inscrito, se inscreva. Fazendo isso, você ajuda o canal a crescer. E até a próxima aula.